Olá, este é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP. Eu sou a Daniela Antunes, edito a revista Painel e estou aqui para apoiar os meus colegas na condução desse papo. O episódio terá a participação do nosso trio de ouro, a engenheira civil Fabiola Narciso, o engenheiro agrônomo Bruno Prota e a arquiteta e urbanista Mirelle Dino. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Fabiola, ela. O Bruno está atrasado um pouquinho, já ele vai chegar aqui no papo, a hora que já estiver caminhando. Tudo bem com vocês? Dani, tudo bem? Tudo bom, Mirelle? Olá, pessoal. Olá, tudo bom? Tudo bem. O tema desse episódio é estratégico para nós, como seres humanos, e para vocês, profissionais habilitados pelo sistema CONFEA, CREA e CAL. Nós vamos falar sobre o marco do saneamento, coleta, deposição, destinação de resíduos sólidos. A nossa convidada é a geóloga Ana Patrícia Caires Pereira. Ela é de Barretos e por esse motivo a gente está gravando esse episódio à distância, pelo Zoom. Os outros nós estamos fazendo lá na sede da IARP mesmo, como vocês já sabem. A Ana Patrícia foi uma das pessoas que ministrou aula no curso Políticas Ambientais e o novo Marco Regulatório Sustentável, promovido pela IARP em parceria com o CREA São Paulo. Ela é geóloga pela Unesp, atua em serviços e consultoria técnica. Ela também trabalha com licenciamento e gerenciamento ambiental de obras e projetos, gerenciamento de áreas degradadas, identificação de passivos ambientais, perícia ambiental, licenciamento e outorga de águas subterrâneas e laudos, agora vai ficar difícil para mim, geológicos, geotécnicos. É uma palavra só, Ana Patrícia, é isso? É com IFE, né? Geológico e geotécnico. Ah, tá certo. E hoje ela está aqui para falar sobre o novo marco do saneamento e tudo isso que a gente falou lá para cima. Bem-vinda, Ana Patrícia, é muito bom ter você aqui com a gente nesse episódio do Painelcast. Oi, Dani. Oi, meninas. Prazer. A Fabiola eu já conheço. Prazer, Dani. Prazer é meu. Vamos começar? Fabiola, você começa aí? Claro, eu vou fazer as honras, né? Depois de uma aula que eu tive com ela. Mas agora eu vou fazer as perguntas para você, ouvinte, que não teve essa aula. Ô, Paty, fale mais para nós o que é o marco de saneamento. Porque muitas pessoas acreditam que é uma política que talvez possa fazer uma mudança, mas o que vai mudar? O que ele vai trazer de novo? Bom, o novo marco do regulamento, na verdade, ele está posicionado, né, de políticas ambientais desde 2007. Então, na verdade, são algumas outras alternativas que o poder público, né, está querendo para que pelo menos 90% da população brasileira atinja os serviços básicos de água e saneamento. Então, na verdade, é uma política já existente que agora se colocou aí metas, né, e metas ambiciosas para até 2033, mais ou menos. Então, são metas bastante ambiciosas para a gente ver se consegue atingir aí os 90% da população. Mas, em suma, é o plano que já existe mesmo, só essas mudanças. É um plano, as metas são para 2030, né? Como lei, existe desde quando, Ana? Vamos fazer um resumão disso, do que é o marco do saneamento. É uma lei federal que todos os municípios... Isso. É uma lei federal, todos os municípios têm que cumprir, se adequar, certo? Isso. E que a partir da resolução da ONU foi definido uma meta para 2030. 2030 ou 33? Então, na verdade, é 2030. Só que a ONU ela não pode ultrapassar assim, algumas questões já de política nacional. Então, a gente adquiriu esses 3 anos aí para 2033 de gordurinha, por conta de já ter alguns marcos que já estavam rolando, então a gente adquiriu mais 3.
mas na verdade, mundialmente, é para ser 2030. Aqui no Brasil é 2033. Na Isso. ONU é 2030, é isso. Não, é que foi lançada a Agenda 2030, certo? Tá. E entre algumas coisas da agenda, o que eles querem é que a maioria da população mundial tenha condições de água e saneamento, né? Então, aí eles colocaram essa meta para 2030, mundialmente. Aí o Brasil, por conta de algumas políticas nacionais, conseguiu esses 30, vai ser 2033 por conta disso, porque já tinha uma vigência, ela não pode abruptamente parar, entendeu? Mas se a gente pensar em mundialmente, seria 2030. Tá Mas certo. vamos deixar o nacional, né? 2033. Para ter uma gordurinha aí, né? Para ter um espacinho ainda na agenda. Essa questão das políticas ambientais, do marco regulatório sustentável, né, ele entra em vários campos, né, desde da produção de resíduos até a parte do saneamento em si, né? Uhum. Na verdade, são 4, né? 4 vertentes, que é água, esgoto, resíduo sólido urbano e a drenagem pública. Então, são essas quatro vertentes, né? Que na verdade, engloba aí o saneamento básico, não tem como tirar. Ô, Paty, eu aproveitei também para assistir a sua aula, né? Para entender um pouquinho mais. E me fala uma coisa, o que você acha da coleta no Brasil? É um resultado favorável? Até eu pus na aula, o que a gente tem de coleta é porque o Brasil é um país de dimensão continental, né? Então, é muito difícil, assim, a gente colocar o Brasil como um todo. Mas se a gente pegar e, vamos supor que São Paulo tem quase 90% de coleta. Então, a coleta até que funciona, mas aí se a gente for pegar a região norte, nordeste, aí já cai para uns 65%, se a gente falar no Brasil como um todo. Até que são assim, até que é aceitável. Mas como eu falei na aula, o nosso problema na coleta é a destinação dessa coleta, né? Porque ou ela não vai para uma coleta seletiva, ou ela é descartada em aterros, né, que não são sanitários, lixões que a gente fala. Então, na verdade, a disposição final que é o mais preocupante para o Brasil. Mas se a gente for pensar em termos de coleta, até que é um nível aceitável. Porque o problema está maior assim na educação, de separar o lixo, na deposição final, na disposição final, ficar tudo certinho. O nosso problema maior é esse. Uhum. E a cidade também, pensando nesses resíduos urbanos, tem uma série de desafios, né? Tem sim, porque se a gente for pensar, hoje é muito pouco, né, a cidade que já tem um aterro aterro sanitário, né, que é aquele aterro controlado. Também são poucas as cidades que a gente vê a coleta seletiva funcionando, né, que é aquela disposição, né, de todos o metal, plástico, papel. Então é muito pouco, ainda não atinge todos os bairros e mesmo às vezes quando atinge, não é todo mundo, né, que faz a coleta assim dentro de casa, lixo orgânico e inorgânico, né? A gente ainda tem um desafio muito grande para conscientizar, né, nesses 11 anos aí, o que não foi feito ainda. Então, é um grande desafio, É muito de consciência das pessoas. Tenho a minha compostagem, então, assim, eu aproveito tudo e eu só levo, assim, para a rua, né, para coleta, realmente os recicláveis. E isso é muito bom e é muito de consciência, né? Mas o que eu costumo falar assim, a compostagem é um pré-tratamento aí muito bom, né? Só que eu acho que nem todo mundo sabe nem o que é a compostagem. Então, nossa, parabéns por você fazer em casa, porque eu tenho visto aí algumas pessoas fazendo, mas ainda atinge muito pouco. Então, parabéns. Sim. Não, e o bom, assim, quem ama ter planta em casa, né? As meninas aí Sim. elas gostam bastante.
E aí você consegue usar esse adubo, dá para você fazer muita coisa, né? Então, galera, Dá, se liguem na compostagem. dá sim. Quem gosta de planta, horta vertical, é tudo que pode usar aí. Mas a gente também tem que começar a pensar um pouco nas empresas grandes, né, também fazerem compostagem. Uhum. Eu vi um trabalho aqui esses dias atrás que estavam fazendo compostagem com o rumen bovino e a linhaça, né, da cana para fazer compostagem. Então assim um descarte que vai ser bom, que eu vejo para as três áreas, né? A empresa Uhum. que vai usar o adubo, o rumen, né, que vem do frigorífico, que para descartar é um pouco difícil, né? E a linhaça também da empresa de cana. Então, é mais sustentável impossível, né? Então, a gente tem que... E pensando no setor, por exemplo, da construção, teve uma vez que a gente até gravou um podcast referente à cana-de-açúcar, e no meio da nossa pesquisa, né, Fábio, a gente encontrou alguns estudos que usa essas sobras das canas, o bagaço, e consegue utilizar na construção civil. Porém, sim, foi meio que uma desilusão para a gente, porque tem todos os estudos disso, mas ainda não se é aplicado. Então, a gente acaba perdendo um pouco nisso, né? Acho que as empresas, assim, a mentalidade nossa como profissional tem que mudar, né? Tem tantos estudos aí. Aqui é um dos polos, né, de cultura aí de cana-de-açúcar, então seria super viável. Ana, Uhum. agora voltando às leis, eu vi aqui que tem uma lei de 2010, né, que fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da não Isso. geração, redução, reuso, reciclagem e disposição final. Você pode abrir um pouco mais essa lei para a gente? Então, ó, antes para a gente estava falando sobre legislação, que acho que a Dani perguntou, ou você, Fabi, que a gente estava falando aí de quando começou. Para a gente ter ideia, o Código Florestal Brasileiro, que foi um dos pioneiros para falar sobre políticas ambientais, é de 65. Então, a gente tem avanços aí desde 65. Mas o Marco Saneamento, ele está mais baseado mesmo na política de saneamento básico, que é de 2007, tá? Só Uhum. para a gente colocar aí. Aí, para a E gente esse ano, falar, você quer desculpa, falar pode da de continuar. 2010? Que é a sua Sim. pergunta, né? Bom, a de 2010, em suma, é o que você falou mesmo, que é aquela que foi uma política centrada para a gente poder diminuir ter um consumo consciente né, e aí nessa linha a gente vai ter uma diminuição do consumo, a divisão, né, entre lixo orgânico e inorgânico. Inorgânico a gente colocar aí o metal, a separação, né, a coleta seletiva, e já em 2010 já tinha a preposição de cancelar os lixões, né, que Uhum. é de 2010, aí colocaram como meta 2014, não foi atingido, aí agora a gente passou como meta 2033. Então, para vocês verem como é um assunto assim que pega aí na ferida aí, né, dos municípios. Então, em suma, é isso. É essa política de conscientização e principalmente do começo da disposição final, né, que é o rejeito que a gente chama, de ele ser colocado no lugar certo, que é um aterro sanitário, que é o aterro controlado. Esses adiamentos, essas prorrogações de prazo, também vão mudando a tecnologia, vão mudando os conceitos. E se a gente for pensar de um ponto de vista assim, do que aconteceu desde os anos 60 até hoje, nessas mudanças de legislação, quanto da engenharia, da agronomia, da geologia foi desenvolvido de tecnologia de, por exemplo, eu não sei se já existia o aproveitamento do chorume antes, há 40, 50, 60 anos, né? E hoje a gente tem uma outra realidade de manejo de aterro sanitário
e até do resíduo que está lá, que acaba criando uma oportunidade também de fazer mais estudo acadêmico, fazer outro tipo de investimento e fomentar um outro tipo de indústria também no país, né? Sim, se a gente for pensar assim de disposição mesmo da urbana, né? A gente tinha, por exemplo, nessa questão de chorume, é interessante que a gente tinha que as cidades elas começavam a se formar ali perto do cemitério, né? E se a gente for parar para pensar, esse chorume aí é uma coisa que tá, né, no meio da população há muito tempo. Então, se Nossa, a mas gente eu falei tudo errado. Eu falei chorume é de cemitério, do lixo é outra Não, coisa. também, Também? porque Ah, é tá bom, então eu não falei matéria tão errado orgânica. Não, assim. tá Falei tão certo, errado. tá certo. Mas se a gente for pensar aí na disposição, né, que a gente tem urbana, então é desde lá atrás, né, esse problema que só foi detectado mais para frente e que o chorume mesmo assim na década não, né? A partir de 2000, dos anos 2000 é que estão pensando aí em como recuperar e como usar. Eu estava até pensando aqui, né? Você falou sobre a questão de que foi para uma política pensada para 2014, aí depois ela foi adiada para 2033. E como que funciona a fiscalização? Porque senão vamos ficar adiando, e nunca de fato vamos trazer essa política, Então, implantar, né? Fabi, ó, eu vou contar por experiência assim que eu vejo. A fiscalização ela é muito difícil. E o que assim, vão dando metas, né? Aí elas perdem o prazo porque muito parte aí do poder público, principalmente municipal, e em segundo, assim, secundariamente estadual, que é sobre que começa falta estímulo financeiro, falta recurso, então esbarra sempre nessa questão econômica, né, que não foi feito ainda por falta de recurso. Então, essa também é um dos desafios, e é por isso que o novo marco, ele vai aí inserir, né, tanto na área de resíduos sólidos, quanto na área do saneamento básico como um todo, que vai a participação pública-privada, né, para ver porque sempre que é apontado os levantamentos, o que se fala se tem contra essa falta de investimento. Então, esbarra nessa questão. E a COP27 fez algumas mudanças nessa questão toda, porque a gente estava planejando uma coisa, talvez essa COP27 trouxe novas informações, novos desafios. Não, em suma, a COP ela foi mais para bater o martelo aí sobre a Agenda 2030. O que a gente tem agora, assim, de novidade nacional é a questão aí da transição de governo, né? Que pode ser que eu já ouvi falar que vão ser revisto, né? Esse novo marco. Mas a gente não pode esquecer que já foi assumido, né, pelo Brasil esse compromisso com a Agenda 2030, então os prazos não vão mudar. Pode aí mudar alguma coisa aí dentro das políticas de investimento externo, mas isso aí a gente tem que esperar aí para ver. Tá certo. Eu queria saber, eu fiz também fiz o serviço, a lição de casa como as meninas, que eu não fiz o seu curso como a Fabiola fez, mas eu assisti sua aula ontem. Aliás, para lembrar, todas as aulas do curso do Marco de Saneamento estão disponíveis no YouTube da Associação de Engenharia. Todo mundo pode assistir, o conteúdo é muito rico. E esse curso, inclusive, foi feito para mostrar que existe oportunidade de trabalho, mercado de trabalho e oportunidade nessas áreas de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia, né? Porque na sua apresentação você falou lá, o Brasil coleta 82 milhões de toneladas de resíduos por ano, que a gente não é para chamar mais de lixo. E coleta, isso 82 milhões de toneladas é o que produz, né?
E a coleta adequada são 76 milhões de toneladas. Tem muitos milhares de toneladas aí no meio disso, exigindo investimento público, privado, pessoas para trabalhar, para fazer projeto, para estudar a destinação, né? Até isso que você falou, empresas grandes fazerem compostagem, isso exige engenheiro agrônomo, exige projeto de engenharia civil e etc. Como é que é esse mercado, Patrícia, para esse pessoal? Dani, eu chamei atenção até na minha apresentação, porque assim, eu acho que os cases de sucesso que a gente tem no mundo, eles começaram com um mercado consumidor. Então, seria importante a gente, assim, como técnico, né, como agentes, pensarmos, assim, no que fazer para reutilizar essa coleta aí, porque em maior número é o que pode ser reutilizado, porque o que não tem jeito, que é rejeito, tem que se mandar para aterro. Então, a gente tem que pensar aí numa economia circular, que a gente fala, para reutilizar o que é gerado. E aí, o que pega, né, é que muitas pessoas falam, né, que nessa área, principalmente aqui no Brasil, não tem um público-alvo. Então, muitas vezes não tem um retorno financeiro, porque não tem esse público para atender. Então, seria importante a gente pensar aí como engenheiros, como arquitetos, como nessa parte urbanística também, e como geólogos, qual o fim dá, né? Como reutilizar esses resíduos? Porque aí, se a gente tiver um mercado consumidor, eu acho não, né? Com certeza vai gerar um retorno financeiro. Então, também é um desafio aí pensar a destinação que vai dar para esse resíduo. E tem um plano de gestão, né, Ana, desses resíduos urbanos. Qual que é esse plano? Então, esse plano, ele é muito particular, né? Vai depender muito do município. Ele entra também dentro do plano diretor. Na verdade, ele vem assim, né, em cascata, eu sempre falo o efeito, sai a lei nacional e aí todo mundo tem que se adequar, né? Aí o plano de resíduos sólidos urbanos, ele está muito centrado aí nessa questão, desde a produção em casa, até o que é coletado de árvore que teve que ser cortada, de limpeza de aceiro, de limpeza de rua. Então, tudo isso envolve o resíduo sólido urbano. Então, cada cidade dentro do plano diretor, cada município dentro do plano diretor vai ter que ter a sua política interna. Em tese, é para ser cumprido, né, o que a gente está falando, a disposição do rejeito, que é quando já não pode mais ser reciclado, nem reutilizado, nem geração de biogás, nada. Esse rejeito tem que ser destinado para um aterro sanitário. E as outras aí, o que a gente encontra aí muito nos municípios brasileiros é o uso, né, pelas associações, pelas cooperativas de catadores, que aí vão reciclando e revendendo. Infelizmente, ainda é muito pouco que a gente tem aí de usina de resíduo de biometano, de biogás, mas é uma coisa aí para a própria empresa e para o próprio município pensar em reutilizar. Uma vez eu até fui pelo CREA, eu faço parte da CAF, né? Aí teve um encontro, né, que tem entre as CAFs, né, que é a Comissão Auxiliar de Fiscalização, e eles levaram a gente lá, era em Bertioga, e Bertioga e Santos, eles têm uma usina, né, de biogás, que é utilizado o próprio resíduo que chega, eles utilizam para fornecer energia para funcionar as próprias dependências ali. Então, é uma alternativa aí, né, que vai gerar economia, né, de luz. Então, seria bom, assim, que uma das políticas novas desse novo marco de saneamento é poder os municípios menores se agregar com os maiores
e poder pensar em iniciativas melhores, né? Mais práticas e mais viáveis. Então, seria algo para se pensar também essa reutilização na forma de biocombustíveis. E é esse consórcio da região metropolitana aqui no nosso caso, né? Dos municípios, os 34 municípios se reunirem e pensar nessa gestão conjunta dos seus resíduos, né? Isso foi acho que a Fabi também pode falar, e até que vocês que assistiram, foi um tema latente, né? Essa questão da regionalização. Esse eu acho que com certeza é o ponto que mais gerou alerta aí no pessoal, muitas dúvidas, porque se já é difícil, né, você cumprir essa meta dentro de um município, a gente imagina uma dificuldade maior dentro dos demais municípios, principalmente na questão tarifária. Mas é o que a gente viu, eu vi lá, por exemplo, no caso de Bertioga, e tem muito a agregar, né? Porque às vezes os profissionais aí que trabalham em Ribeirão, eles sabem, não querendo falar mal de cidade pequena, mas às vezes tem mais conhecimento, mais familiaridade com técnicas que englobam mais, né? Então, esse também é um dos casos, se pensar, e vai ter que se pensar, né? Que já foi meio que aí o poder público estadual já está meio que designando regionalizações, já está cobrando. Aliás, o prazo era até 31 de dezembro desse ano, que também com certeza será prorrogado. E, aliás, a gente tem que começar a parar de prorrogar prazos, né? Porque a gente sempre põe uma desculpa, ai, teve Covid, nananã. Eu sei que foi uma situação aí, com certeza, que a gente nunca tive, mas temos que começar a nos adequar para os prazos certinhos. É interessante, né? Uma das coisas que foi mais discutida no grupo, como cobrar, como a gente pode obrigar as pessoas a seguirem, né? Essa mudança. Nova não, porque já está acontecendo faz um tempo, é que nova porque está chegando na mente das pessoas agora. E foi conversado muito sobre incentivos fiscais também. É que assim, né? Quando uma das questões que os municípios estão apontando é assim, vamos supor, tem Ribeirão e tem, sei lá, Luiz Antônio, que é aí perto, né? Algum município menor. Como vai ter uma tarifa única, pensando aí em diversas classes econômicas, pensando aí por exemplo, uma casa produz mais lixo que a minha, então como tarifar? Então, a grande discussão que está tendo é como fazer isso. E por que da tarifa, né? Porque sempre que uma empresa vai controlar aí o resíduo sólido, a água, assim, eu tiraria, assim, mais. Mas, principalmente o resíduo sólido urbano, quando uma das queixas das empresas é justamente isso, porque não é rentável, você não tem o retorno econômico. Então, eles batem na tecla dessa tarifa. Aí, o que está tendo discussão é assim, como tarifar? Tem muitas pessoas que vão para o lado da mesma taxa de água e luz, porque é quando é muito difícil as pessoas não pagarem, né, água e luz, porque ficar sem é muito difícil. Tem outras que vão, não, tem que ser pelo IPTU, por conta da disparidade de classe econômica. Então, realmente é um desafio grande e por isso foi um tema tão polêmico. Se eu estivesse fazendo a aula, eu também teria muitas dúvidas. Então, e como eu não fiz o curso inteiro, eu só assisti a sua aula, ficou essa questão comigo também. Quer dizer, o novo marco, ele prevê a tarifação para a população, ele prevê que a população vá financiar esse serviço que o município, a região metropolitana, o estado vai ter que criar
de coleta, deposição e destinação do resíduo. É isso mesmo? Isso, porque parte do princípio, né, de aí já está desde do Plano Nacional lá de 2007, do poluidor pagador, né? Aquele princípio que se você está gerando poluente, aí você tem que ter, né? Você tem que ser responsabilizado. Até isso incide muito para que haja a diminuição, né, de gerar tanto lixo. Aí eles querem, né, que no português aí coloquial, mexer no bolso. Então, é mais ou menos isso, para gerar até a conscientização. E a Fabi tinha falado, existem alguns países Eu ia que perguntar exatamente isso. Você leu minha mente. Já existe algum país que faz essa cobrança para as pessoas que geram resíduos, para incentivá-las a gerarem menos? sim, existe, principalmente na Europa já tem bastante. Eu tinha visto na Suíça que eles fazem assim, é como se um crédito por você, vamos supor assim, você tem uma sequência aí de meses. Aí a cada mês a sua pesagem de lixo é menor. Então você vai gerando aí um crédito, sabe? Existe essa essa política já, mas que não é muito pensado aqui no momento assim de pesagem, como que a gente vai ficar pesando o lixo? Principalmente aí Então, em lugares como que não tem nem saneamento ainda, como vai chegar uma balança lá para pesar lixo? Então é uma coisa, é um desafio sim. também. Eu sei que aqui em Ribeirão, no site da prefeitura, tem essa questão. Por exemplo, voltando do ponto que eu falei que eu faço a compostagem na minha casa. No site da prefeitura de Ribeirão tem uma parte para isso, que eu não sei ao certo que crédito que eles vão gerar, de que conta que isso vai ser descontado. Mas tem tudo isso, você tem que pesar, você tem que comprovar para eles o que você está gerando, mas é algo bem complexo também, não é algo muito simples, não. Tem Não, aí, empresas por que exemplo, compram, né, a compostagem. Também tem empresas aqui que já compram isso. as compostagens das pessoas. Então, por exemplo, a gente já estava até tentando desenvolver um plano na IARP. E está em estudo isso, a questão da gente, se conseguir trazer a compostagem para dentro da IARP, a gente vender essa compostagem. Mas aí é uma demanda, é uma coisa que a gente, que por estar lidando com isso, né, eu que trouxe essa ideia da gente tornar a IARP mais sustentável, isso está mexendo um pouco no calo, né, porque a gente começa a repensar numa empresa, tantas mudanças que tem que ter, imagina numa cidade, porque lá na IARP a gente tem que adequar, a gente tem que treinar funcionário, a gente tem que treinar pessoas, porque a gente observa no nosso dia a dia, tem o lixo normal e aquele lixo que é exclusivamente para copinho. Qual que as pessoas jogam primeiro? No lixo normal. Não joga no copinho. Então, é um trabalho assim de sementinha, que a gente tem que ir um a um, treinando e falando de novo, falando de novo. Mas uma questão me trouxe preocupação. Essa questão tarifária, será que não vai incentivar as pessoas a depositarem seus lixos nos nossos rios, nos nossos mananciais e por aí vai? Porque eu tenho a sensação assim que a ideia é muito interessante, mas vai ser usual aqui no Brasil, porque eu acredito que para correr de uma tarifa, as pessoas realmente vão levarem seus lixos para outros lugares para não ter que pagar. E às vezes esses outros lugares realmente vai ser as nossas as nossas APPs. Ah, com certeza. Eu sempre falo muito da educação ambiental, assim, que a gente não tem. Até tem aí um dos temas aí do TCC do pessoal, era sobre falar sobre educação ambiental. E a gente tem, assim, alguns municípios na lei,
na lei municipal, assim, tem, né, levar a criançada para ver, trabalhar na conscientização, mas é uma coisa que ainda está engatinhando e é agora. Aí a gente tem aí as outras gerações que já não fazem. Então, com certeza, é um risco muito grande, principalmente se a gente for pensar que vai ser através de pesagem, que vai ter de descarte regular. Infelizmente, a gente tem que contar com essa realidade. Mirela, é igual você estava falando, né? Que, por exemplo, se é por, vamos supor, você mora em prédio ou casa? Não, eu moro em casa. Então, por exemplo, vamos supor, você tem uma tarifa X para pensando aí na. Vamos supor que eles fizeram a regionalização pensando aí no seu bairro. Aí você, que faz a compostagem, que faz a coleta seletiva, às vezes tem que pagar a mesma taxa que o seu vizinho que mistura tudo. Entende? Então, por isso que gera tanta polêmica. Sim. Né? Então, é por isso que tem tanto essa questão aí. Só para lembrando, que você está fazendo uma comparação, usando um exemplo, numa das regiões mais ricas do Brasil, que tem mais de 90% de todos os índices de saneamento, de coleta e deixação de esgoto, né? Tem coleta de lixo, de resíduos, pode ter uma coleta de recicláveis ainda pequena, mas existe, a gente tem onde levar, né? Agora, você imagina se espalha isso, que é uma política nacional para o Brasil inteiro. Olha o tamanho eu diria imbróglio, mas vamos positivar essa história. Vamos positivo. E o tamanho do desafio que vocês têm aí pela frente, né? Ô, Dani, olha, deixa eu te falar que é ainda mais, viu? Porque quando eu entrei, comecei a trabalhar nessa área de áreas degradadas, assim, acho que foi em 2017. Os índices de coleta de água e esgoto de bebedouro era de 30%. E a gente às vezes pensa assim nos rincões do Nordeste, mas a gente está falando de uma região rica na indústria sucroalcooleira. Então, não se engane que é só o Norte, Nordeste. Realmente, não vou também mentir que lá é bem menor, né? Mas não, mas eu estava me referindo a Ribeirão Preto mesmo. Eu não estava nem falando da região, porque a gente na região a gente tem situações bem complexas ainda, né? Se for pensar na região administrativa, Bebedouro tá aí. Às vezes por isso que joga tão para baixo. Mas eu sei que agora já melhorou bastante. Mas se for pensar 2017, 18, ainda era irrisório, 30% só. Interessante a gente falar dessas questões regionais, né? Porque a gente está vendo aqui o estado de São Paulo. Saindo do estado de São Paulo, a gente vê uma diferença também. Eu percebo por mim. Fui passar uma semana na casa da minha prima em Goiás e ela mora num condomínio popular que tem muitas pessoas, né? Geralmente tem uma densidade maior em condomínios populares. E quando eu estava lá, percebi ela jogando o PET junto com lixo de cozinha, tudo normal, como se nada, não tivesse nunca tido uma separação. E eu fiquei em choque. Falei, você pelo menos, tipo assim, não precisa de fato levar para reciclar, mas na separação você não coloca pelo menos os que é reciclável num saco diferente do que o de comida ali. Ela falou, mas aqui não tem reciclagem. Não sei se na cidade, eu não cheguei a pesquisar, óbvio, eu estou trazendo um case meu, né, pessoal, mas eu fiquei preocupada com essa questão, porque a gente lida com vários condomínios hoje nas cidades, hoje no país, hoje o que tem crescido mais é condomínios, né, até por conta da segurança. E deveria ter uma política, uma cobrança maior para que obriguem todos os condomínios, para que obriguem esses condomínios a desenvolver essa política. Porque a quantidade de resíduos trazidas
por condomínios é enorme e a gente às vezes não está pensando nisso também. Tem alguma política já que traz essa obrigação para os condomínios? Ou é essa geral mesmo? É geral. Olha, quando eu fui para Goiás também fazer um TCC, tinha na área na cidade que eu ficava lá, tem um PIB bem grande, né, por conta de várias mineradoras, por conta da extração mineral, e também não existe. Coleta seletiva é uma coisa assim, da cidade grande, é de Goiânia, então é descartado de qualquer jeito. Nessa questão de condomínio, eu não vou saber te falar assim certinho se existe uma política dentro do condomínio. Mas, por exemplo, uma coisa que tem muito aqui, que eu trabalho bastante, é que vai ter condomínio, e não é uma coisa só de Barretos, eu sei que é quase que geral aqui, do estado de São Paulo, aqui da região aqui do interior, é que tem que ter, por exemplo, um poço tubular, né? Que aí é como se estivesse tirando a responsabilidade já do município passando para o privado. Mas, enfim, já que existe. Nossa, nem fala de poço. Poço já começa os problemas. Não, mas espera aí se a gente pensa no sketch ali, tem que ter também as áreas verdes, né? Por que não fazer aí os condôminos, isso que eu estou falando, condomínio fechado, eu sei que a habitação popular é mais difícil, mas se a gente não fazer assim, fazer com que as pessoas, para essa área verde, façam compostagem, para manter a área verde, os próprios condôminos, entendeu? São alternativas aí que a gente pode entregar para eles. Porque não dentro mesmo do condomínio, o condomínio não receber a compostagem, porque tem gente que não gosta de planta, tem gente que não tem um hortinho em casa, então, mas pode pegar essa compostagem e destinar para a própria área verde lá do condomínio. É isso que eu ia falar, porque o condomínio é formado por pessoas, e cada pessoa tem... Eu moro num condomínio grande, tem 4 torres de 15 andares, tem mais de 500 apartamentos, enfim. E lá tem um sistema de coleta de recicláveis bem eficiente, assim. E eu percebo que a gestão daquele espaço, que de quando eu mudei para lá 10 anos até hoje, aumentou muito, é uma coisa muito complexa. A gestão do espaço, a gestão do que é colocado lá dentro, que é uma sala que precisa ser higienizada não sei quantas vezes por dia. Os condôminos colocam os reciclados de um lado e o orgânico, os outros resíduos do outro, mas ainda assim tem sempre funcionários lá manejando aqueles resíduos e separando coisas que eventualmente as pessoas não colocaram do lado certo. Vai uma caminhonete lá que, gente, eu sinceramente já fotografei a caminhonete, posso até procurar aqui, tentar colocar lá no Instagram do Painelcast. Eu sinceramente não sei como as leis de trânsito permitem que aquela Saveiro ande com aquele volume de coisas que ela carrega. Que ela carrega bags gigantescas, que não sei, acho que ela vai lá a cada 15 dias, não sei qual tempo que vai, mas as bags são imensas e o cara leva de tudo que tem lá. Quer dizer, existe uma outra coisa que é a gestão disso também, e são as pessoas. Agora, você imagina, nesse universo, fazer compostagem. Sinceramente, eu acho que arrumar é um problema para as pessoas. Não sou contra, não, mas ia ser um problema para a gestão do condomínio. É muita gente. Eu acho que até a questão de espaço, né? Nos condomínios populares, as pessoas já não têm um espaço para elas próprias. Quanto mais para trazer uma compostagem. Eu acho que às vezes tinha que ser realmente uma política nas áreas comuns do condomínio, né? Uhum. Só que é o que a Dani falou, é o mesmo problema que a gente tem hoje pensando na IARP. É funcionário que a gente tem que treinar ou contratar para gerir aquele espaço, porque por mais que a gente acredite que as pessoas chegam lá e vão fazer certo, gente, a IARP ela recolhe blister, faz anos. As pessoas jogam um copinho no local que é exclusivamente para blister. E lá está escrito, blister, deposite seu blister aqui.
e realmente jogam copinhos. E não são pessoas aleatórias, são associados ou pessoas da Unimed que entram lá. Então, são pessoas que possuem conhecimento. E quando a gente nós estamos falando, entra numa área... E nós estamos falando da sede da Associação de Engenharia, que tem essa questão de sustentabilidade na pauta desde os anos 70. A primeira vez que a associação falou sobre sustentabilidade foi nos anos 70, que foi o Marcos Vilela Lemos, um engenheiro agrônomo, que foi muito importante para a associação, que era quando ainda se falava em ecologia. O termo nem era sustentabilidade, porque foi mudando também, né? Ele falava em ecologia. Então, quer dizer, é uma coisa que já vem há muitos anos, né? E ainda assim, essa educação ambiental, isso tudo ainda tem que continuar acontecendo. Meninas, a gente já está com mais de 40 minutos de gravação, então eu queria saber se vocês têm mais alguma questão importante para a gente falar com a Patrícia e encaminhar para o final o nosso papo aqui. Eu posso só falar nessa questão de pessoas? Uma das coisas que a gente tem aí de por que levar o lixo à disposição final ser no aterro controlado é justamente por conta de catadores. Porque se você pensar aí que é numa saveira, imagina o catador ali que às vezes leva na mão. E ali tem muitos vetores de doença, né? Porque tem rato, aí tem leptospirose, tem outros animais aí peçonhentos. Então, uma das questões de ter o aterro controlado também é para a saúde dessas pessoas, tá? E também, se a gente pensar numa associação, é para ter uma renda melhor, né? Do que, sei lá, às vezes às vezes é utopia minha, mas um salário, né? Não só vender ali, às vezes vende por muito pouco. É interessante esse assunto, porque eu fiquei sabendo que agora Ribeirão vai ter uma associação dos catadores, exatamente para conseguir regulamentar esse trabalho, né? Porque às vezes a gente às vezes acha que a venda ganha muito dinheiro e é pouco, e muitas vezes a gasolina que ele gasta para ir buscar já acabou o valor da venda. Então, por isso que ele carrega tudo junto lá na saveira. Exatamente, exatamente. Então, agora eles parece que vão começar a cobrar também esse transporte dos condôminos, né? Dos condomínios que fazem esse tipo de coleta. E é preocupante também, porque as pessoas hoje às vezes só pensam também no financeiro. Então vou tirar a coleta porque eu não quero pagar o catador para vir retirar. Ele vai vender um negócio porque que ele não pode trazer o transporte de graça. Gente, fizemos uma coleta de eletrônicos na IARP. A gente conseguiu recolher meia tonelada, gente. Até travei a língua aqui. Meia tonelada de eletrônicos. E a venda desses eletrônicos, a gente fez uma doação para casa do vovô, de materiais de higiene. A gente doou meia tonelada, deu 2 pacotes de fralda, um pacote de shampoo, de sabonete e meia tonelada. Então, eu acreditava assim, nossa, meia tonelada vai dar assim, fralda rodo. Não, a gente não tem a noção de quanto é essa venda, de quanto consegue. Claro que o resíduo sólido a gente produz assim em uma escala enorme. Se fosse realmente tudo destinado ao lugar certo, ia dar um valor muito grande. Só que, às vezes, a gente acha que esses pouquinhos vai dar um valor gigantesco para o catador. Gente, não dá. Não dá, a gente tem que ser realista também nisso, porque é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de coleta ali, para chegar no final do mês com um salário mínimo e olhe lá. Então, é uma coisa que a gente tem que observar também, que a gente tem que mudar a nossa mentalidade, a nossa chave, que a gente sempre acha que o outro está querendo ganhar nas nossas costas, e não é isso. A gente está fazendo pelo mundo, a gente está fazendo por todos, a gente não está fazendo só financeiramente. É isso aí. Bom,
Eu queria agradecer vocês, Fabíola, Mirela, obrigada, foi ótimo. Ana Patrícia, muito obrigado, o papo foi excelente, eu adorei, espero que vocês tenham gostado também. Antes de fazer o encerramento, queria falar 3 coisinhas. A gente falou em alguma altura aqui do nosso papo sobre vinhaça da cana. Vinhaça é um assunto muito interessante. Então, é tão interessante que no site da IARP, que é o www.iarp.org.br, tem 2 publicações importantes sobre isso. É um artigo sobre o projeto e manejo da vinhaça, que faz parte do Trilhas do Agro, que é um projeto feito pelo Leonardo Barbieri, o diretor de agronomia da associação, acho que no ano passado ou retrasado. Está lá no site da IARP. Tem também a Painel, de janeiro de 2020, a revista Painel, que é a revista da IARP. A capa da revista Painel é uma reportagem especial super bacana, muito detalhada, com muita informação técnica relevante sobre vinhaça. A gente conta a história de como era no passado, como é hoje. Eu não sei vocês, mas cheiro de vinhaça me causa memória afetiva importante, porque isso existia nos anos 70 e vocês não sentem mais isso. O meio ambiente agradece, mas a minha memória afetiva não. E é isso. E a terceira coisa é falar da campanha Cidade nas Ruas, que é uma ação que a IARP faz desde 2019. Já tivemos uma ação de coleta de EPS. Estamos agora com a campanha do Blister no quadrilátero central, em todas as farmácias. É uma campanha educativa de caráter permanente e está todo mundo convidado a conhecer, a participar. Todas as informações estão no site da IARP, que, aliás, se eu não falar isso, a Adriana vai me matar, acabou de ser renovado, está novinho em folha, cara nova, tudo novo, está lindo, maravilhoso, vão lá dar uma olhada. É isso, agora a gente vai falar tchau de verdade. Dani, não esquece de mencionar que no site da IARP temos todos os pontos de coleta de recicláveis. O link da Civilidade nas Ruas, lá no site da IARP, tem todos os ecopontos, que é um trabalho muito minucioso e muito bem feito do pessoal do grupo IARP Mulher. Beleza? Encerramos aqui, muito obrigada. É isso aí. Obrigada, Ana Patrícia. Ana, muito obrigada pela participação. Foi muito bom poder trocar essa conversa com você, com a Dani, com a Fabíola. Seja sempre bem-vinda também. E muito obrigada. Obrigada. Prazer, meninas. Prazer, Mirela, Dani. Prazer te rever, Fabi. Vamos rever ainda mais. Vamos rever ainda mais, que o trabalho não acaba por aqui, né? Não. Temos muita coisa para desenvolver ainda. E esse é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a IARP. Se você gostou do episódio, compartilha nas redes sociais e nos grupos de amigos e colegas de trabalho. Classifica esse canal com 5 estrelas, ajuda a gente a chegar cada vez mais longe e em mais gente. No Instagram, nós estamos como @painelcast e @iarp. Segue lá também. A IARP também tem canais no Facebook, TikTok, LinkedIn, o site lindo, novinho. E é isso, até a próxima. Obrigada.